Olá, bem-vindo ao Birutoab. Hoje nós vamos comentar sobre os efeitos dos recursos. Quando a defesa ingressa com recurso, esse recurso possui alguns efeitos, e é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Basicamente, os recursos são dotados de 3 efeitos: devolutivo, efeito suspensivo e efeito regressivo. Por que efeito devolutivo, nosso primeiro efeito? Porque toda aquela matéria discutida e já decidida pelo juiz de primeiro grau vai ser novamente analisada pelo tribunal. Então toda a matéria já debatida e já decidida pelo juiz de primeiro grau vai ser devolvida, efeito devolutivo, então vai ser devolvida ao tribunal para que faça uma reanálise de toda a matéria que já foi discutida, que já foi também objeto da decisão do juiz de primeiro grau. Certo? Então esse é o primeiro efeito, o efeito devolutivo. O segundo efeito é o efeito suspensivo. Imagina que o réu, ele, ao final do processo, sofreu uma sentença condenatória, determinando que ele deve cumprir pena de 10 anos no regime inicialmente fechado. Será que o réu deve, imediatamente após a sentença, dar início ao cumprimento da sua pena? Não. Se ele respondeu a todo o processo em liberdade e não existem, no caso, requisitos autorizadores da prisão preventiva, provavelmente ele vai continuar respondendo o processo em liberdade. Então, se a defesa ingressa com recurso de apelação, esse recurso tem um efeito suspensivo. Então, ele não vai precisar imediatamente já cumprir a sentença proferida em primeiro grau. A defesa interpõe o recurso de apelação e esse recurso de apelação vai suspender os efeitos da sentença. Então ela fica ali suspensa até que essa decisão seja confirmada no tribunal. O terceiro e último efeito é o efeito regressivo. Bom, lembrando, o primeiro efeito é o efeito devolutivo. Toda a matéria é devolvida ao tribunal. O tribunal faz uma análise geral de tudo que foi decidido, das teses defensivas e das provas do processo. E se decidir que a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau não está adequada ao caso, às provas e às teses ventiladas pela defesa, pode voltar atrás, né? O efeito regressivo. Ele pode decidir contra a decisão que já foi proferida pelo juiz em primeiro grau. E esse é o efeito regressivo, de voltar atrás do que já foi decidido. Então, basicamente, os 3 efeitos dos recursos são efeito devolutivo, devolver toda a matéria para que o tribunal possa analisar; efeito suspensivo, suspende os efeitos da sentença já proferida; e efeito regressivo, o tribunal, depois de analisar toda a matéria, pode voltar atrás e proferir um acórdão contrário à decisão do juiz de primeiro grau que já foi proferida. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.